Irmãos, eu quero repetir algo. Uma colocação que o pastor fez ontem. Enquanto aqueles soldados romanos, representando a maior potência bélica, que era Roma, enquanto eles lançavam dados para disputar a túnica de Jesus, que ela não tinha costura. Veja, ela era uma peça feita de alto a baixo, sem costura. E aqueles religiosos tão indiferentes. Ei, tu não, o bambambam, desce daí. Se tu descer daí, nós vamos crer em ti daí. Não é tu que salvou tanto, curou tanto, por que não desce daí mesmo? Tão indiferentes. Enquanto a natureza se vestiu de vergonha, o sol não quis dar o seu brilho, as estrelas ofuscaram o seu esplendor, a terra se fendeu. Oh, irmãos, oh, meu Deus, irmãos, o homem está tão indiferente. A natureza ali fora está anunciando que está sobrevindo algo tremendo sobre essa terra. Os dias, as estações já não se conjuminam mais. São meses de pane. Veja. Quando o Vasco da Gama fazia um gol, me descabelava, e hoje as pessoas têm vergonha de dizer que são crentes. Para ir para o serviço, é uma roupa, para a igreja outra lá, são cristãos 007. Quando eu cantava as músicas seculares, né? Citãozinho e Chororó, Milionário e José Rico, Trio Parada Dura, Duduca e Dalvan, Júnior e Júlio aqui de Joinville. Eu cantava que as pessoas, e hoje, não é verdade? Como eu posso me conter em saber que o Senhor da Glória, veja, ele desceu à parte mais baixa para salvar um povo baixo, um povo pagão, um povo adorador de ídolos, adorador de imagens. Veja, Jesus, Deus, ele desceu além do além. Veja, ele desceu para resgatar, veja, os que se haviam perdidos, e para salvar alguns indivíduos, alguns de cada era. O Senhor tem um pequeno grupo. E o Senhor Jesus diz mais: acalma, veja, Senhor, como isso vai, Senhor, como nós podemos ter uma... É só que olhar no tempo de Noé, quando somente 8 almas, como Sodoma e Gomorra, mas com tanta igreja. Ô irmão, em nome de Jesus, até quando nós vamos, o homem vai cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Senhor, sirvam. Agora, se Deus é Senhor, sirvam. Então não sirvam como a Bíblia determina, não como um homem forjado por uma teologia que ele criou para si, para
para se projetar ali em cima de quem? Das pessoas simples. Porque são os simples, são os mais simples, os mais humildes, que formam, porque foi para isso que Jesus veio, para os pobres, de coração, não somente financeiramente, mas temos pessoas bilionárias que têm o maior desejo de ajudar, de fazer, mas elas estão aqui, de ser feitas por trouxas, por pessoas, pastores, padres, que eram para estar dando exemplo. E querem ser mais ricos do que o próprio Husky, não sei o que lá, o cara do que o Mel, não sei lá. Que vergonha. Se Baal é Deus, então vai. Agora, se Deus é o Senhor, então venha e adoramos Deus através da sua palavra, guardando os seus mandamentos, guardando a sua santa e bendita doutrina. Amém. Porque Deus, Ele não tem duas caras. Amém. O Senhor Jesus desceu um pouco mais baixo ainda do que a nossa concepção humana capacita. Capta. Ele veio para salvar um povo gentil, que somos nós. Obrigado, meu Deus. Não aquela aliança que ele teve com Abraão. Aqueles que dormiram, que descansaram nas promessas de Abraão, quando a terra se fendeu, quando a natureza reagiu, o homem lá. Não é diferente hoje, quando você deixa de crer na Bíblia Sagrada para crer numa religião. Hoje mesmo me cortou o coração, não é verdade? Veio um grupo hoje na minha casa para pregar o Evangelho. Eu disse, querida, posso te ser sincero, muito gentil, muito educada, 3 mulheres e um homem. Primeiro estavam as 2 senhoritas, depois veio outro casal. Convidei-os para entrar, eles não quiseram, preferiram ficar no portão. Eu disse, não quero lhe ofender, moça, mas é notório. Quem foi que disse que a mulher não pode entrar na farda do homem, e muito menos o homem na farda da mulher? Foi Jeová. Então por que vocês não obedecem a Jeová? Por que vocês acham que podem me induzir a crer num Deus que vocês não creem? Como você pode querer me induzir a crer num Deus que você não crê? Porque Deus se reflete na sua palavra. Amém. Deus, Ele é responsável pela sua palavra. Então, se eu der guarida a esta palavra em meu coração, eu serei assegurado por Ele. Agora, se não, você está em maus lençóis, eu estaria em maus lençóis, por quê? Porque eu estaria usando a palavra de Deus para pregoar um conceito humano, e se é humano é diabólico, e se é diabólico, tem por pai o diabo. Essa é a questão, meus irmãos. Hoje todos acham que têm razão. Hoje, nos dias atuais, até pararam, sabia disso? Outro dia eu evangelizando uma senhora da congregação cristã. Ela, pois é, irmão, o irmão tem razão, porque agora até o ancião, já começa tudo errado. Porque a Bíblia diz que Deus deixou pastores. Porque o ancião disse, pois é, que nós achava que só nós ia ser salvo, porque não sei o que, não, porque, veja, isso já é o Conselho Mundial de Igreja fazendo o seu serviço. Porque a Bíblia diz que vão entregar presente, agora somos todos irmãos. Não, nós vai tudo para o céu, porque importa o que está no coração.
Mas se você tem Deus no coração, você guarda a palavra de Deus. Amém. Não um conceito humano, não uma série de pontos, de ordenanças, veja, e constitui uma porta de inferno. Porque é isso que o Senhor Jesus diz para São Pedro: Pedro, te dou a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligar na terra eu vou ligar no céu, e o que tu desligar na terra eu vou desligar nos céus. E as portas do inferno, veja, portas, plural, as portas do inferno, outras doutrinas não vão prevalecer contra a minha igreja. Amém. Veja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Esta é a única igreja que nos convém, irmãos. Amém. É adorar o Senhor Jesus na sua palavra. É adorar o Senhor Jesus como está através dos seus santos apóstolos, os profetas, a qual a principal pedra de esquina é Jesus. Versículo 15 do capítulo 10, que então Jesus, ele chamou os seus discípulos e deu ordem para eles irem às ovelhas perdidas de Israel. E Deus e o Senhor Jesus, veja, os proibiu de entrar nas cidades das gentes, quer dizer, nos gentios e nos samaritanos. Samaritanos é uma doutrina que ele nasceu lá com Cã, filho de Noé. E ali começou toda essa mixagem, toda essa mistura de credos, de religiões. Veja, Jesus disse, veja, vão, deu autoridade para os discípulos, para que eles fossem, veja, e ele disse que eles não deveriam levar dinheiro, prata, ouro, qualquer tipo, veja, e que eles procurassem uma casa que fosse digna, veja, digna, não era todo, veja, Jesus, veja, enviou aos perdidos, veja, digna, veja, não casa de qualquer um religioso, veja, de qualquer, não, a casa digna, e descei a vossa paz. Se aquela casa for digna, olha, abençoa ela, se não, torna a tua paz. E se eles não obedecerem, eles não ouvirem, quando sair vocês sacudem o pé, o pó que está na roupa de vocês, que está agarrado em vocês. Veja, aqui. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ô irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aonde você pensa que você vai chegar, quando alvorecer o teu dia, quando nós tivermos que nos apresentar diante de Deus, hein? Com essas religiões tão adúlteras, com essas religiões tão promíscuas. Bem, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ô Joinville, ô bairro Petrópolis, ô bairro Petrópolis, arrependam-se enquanto estão a caminho. Brasil, arrependam-se, porque a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo está
está em todas as cidades do Brasil e do mundo. Veja, até os esquimós já receberam essa palavra em 1960 e tantos. Veja, eles atravessavam toda aquela geleira, todas aquelas nevascas para ter um culto, ter uma hora de culto com Deus, isso uma vez em cada. Veja. Até esses dias vimos um irmão sendo pendurado por um guindaste, morto, se não me engano foi na Filipinas. Mas como tu pode dizer que era um dos teus? Porque nós vimos na foto ele praticando o lava-pé. A sua mulher vestida como uma cristã, os seus filhos como cristãos, veja. E ele preferiu a morte. Que o Senhor nos dê essa virtude, nos dê esse valor, de nós renunciarmos à nossa vida, que nem ontem o pastor foi muito feliz. Muitas pessoas, elas vêm no altar, mas não querem ser crucificadas com Cristo para poder ressuscitar com eles, não querem morrer com Jesus Cristo, porque acham que pode amar a Deus e ao mundo. Acham que pode conciliar, amar Deus e o mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ô irmão, onde você pensa que vai chegar? Até quando você vai suportar, você vai alimentar essa dura cerviz e viver contra a palavra do Senhor Jesus? Porque Ele está representado em seus apóstolos, em seus profetas. Me mostre, aponte. Aponte aonde alguém tomou uma santa ceia com suco de uva, onde alguém foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aponte. Não há uma evidência. Aponte onde Jesus Cristo, não, agora é o seguinte, tudo bem, gaita e foguete. Não, eu já morri na cruz, agora não precisa mais, não, agora não, pode ir. Ele disse, santificai-vos porque eu sou santo. Amém. Veja. Santificai-vos, e santificação quer dizer separar, santificação quer dizer vida separada. Amém. Separada do quê? Hein? Ô irmãos, que nem diz o Espírito Santo, quando eu era um bebê, eu vivia como um bebê, eu brincava como um bebê, agora, ô irmão, em nome de Jesus, o que eu quero dizer com isso? Enquanto eu ignorava Deus e achava que gaita e foguete, veja. Agora, quando eu disse, Senhor, meu Deus, eu não posso viver sem Deus, eu não posso morrer sem Deus, eu não posso viver sem Cristo, irmão de Djalma. Eu não posso viver sem Cristo, minha irmã. Veja, muito menos morrer sem Ele. Amém. Oh, Deus, misericórdia. Amém. Mas como assim? Quando eu digo, não, eu preciso de Deus na minha vida. E quando eu comecei a ver nas páginas deste livro santo e sagrado, que nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos virão e me dirão naquele dia, mas, ó Senhor, eu expulsei demônio, ó Senhor, aparta-te de mim, não te conheço. Ô irmão, em nome de Jesus, até quando você vai suportar essa falsidade na tua vida? Até quando você vai viver essa vida? Não é verdade? Olha só. Veja. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vos envio, olha, como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como uma pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas.
Sinédrio era um conselho formado por 70 sacerdotes, que eles julgavam, veja, homens pecadores, dissolutos, avarentos. Veja, eles levavam aquelas pessoas diante daqueles sinédrios, veja, e eles decretavam açoites, morte, sei lá qual era a penitência que eles, veja. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja, não é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Veja, mais de 2000 anos esta mensagem foi Jesus pregou para os seus discípulos, mas ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Amém. Veja bem, aonde uma autoridade, irmão, me perdoe, aonde uma autoridade ele pode casar dois homens, duas pessoas do mesmo sexo? Veja, mas por decretos, por leis, vejam, o que acontecemos? Nós estamos vivendo esta desventura, veja, está tudo diante dos nossos olhos. Todas as evidências, aquelas mesmas evidências que passaram no tempo de Noé, Sodoma e Gomorra. Olha o que Jesus disse: haverá menos juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para... Veja, por quê? Veja só, Sodoma e Gomorra, eles ouviam de algo muito, quando eles tiveram alguma coisa mais próxima, foi quando Ló chegou às campinas de Sodoma e Gomorra, veja, e logo ele foi chegando e foi, veja, por isso o Senhor Jesus disse, veja, fugir da aparência do pecado, irmão de Djalma. Veja, fugir da aparência do pecado. E bem, pois é, tio, não dá mais para nós viver, é muito gado, estão brigando aí. Não, tudo bem. Escolhe. Para onde tu quer ir? Você quer ficar assim diferente, não prestando atenção no culto? Escolhe. Se tu quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Pode escolher, veja. E onde... Veja bem, Abraão tinha, né, se alguém tinha direito de escolher, este era Abraão. E Abraão disse, não, pode escolher. Pode escolher. Quer ficar indiferente? Fique. Pode escolher. Ele olhou, nossa, aquilo. Veja bem, irmãos. Veja bem. A Bíblia diz que aquela parte parecia como o próprio jardim do Éden. De tão lindo que era. As campinas de Sodoma e Gomorra, a qual Ló preferiu habitar. Veja. E não é hoje o que veja, o mundo tão lindo na frente. Não, o pastor diz que eu posso desfrutar de tudo, que eu posso andar de nádegas de fora, que a minha mulher pode cortar o cabelo até a soca, pode andar com o cabelo curto, que eu posso andar cabeludo que nem um efeminado, que não dá, tá tudo bem. Esta foi a mesma visão que Ló teve. É a visão que o mundo tem hoje. Eles acham que pode desfrutar das maravilhas do mundo, veja, e avalizado pelos seus padres, seus pastores, seus anciões.
E haverá menos rigor ainda para esses lá. E agora, procure saber lá, procure no Google, o que é a cidade de Sodoma e Gomorra, onde é que ele veja, vai lá ver. Deserto, sal, que não nasce nada. E era uma campina verdejante, veja, parecia, veja, aparecia até, lembrava até o paraíso. Veja. E Ló chegou ali, foi acampando, então aquele temor que ele tinha enquanto estava sujeito a seu tio Abraão, veja, aquilo foi esfriando, né, irmão João? Um pouquinho mais para cá, né? Um pouquinho mais para lá, e daqui a pouco o que aconteceu? Ele estava dentro de Sodoma e Gomorra, desfrutando de tudo o que aquela cidade podia lhe oferecer, tanto que a sua esposa, ela não resistiu. Quando os anjos disseram, ó, vão e não olhe para trás, veja, ela tinha o seu coração naquela cidade. Assim, veja, quando você vem para Cristo, você vem sedento, e você acha, e eu vou procurar, eu preciso, veja, e você entra numa igreja fria como as paredes do inferno, veja, suja com suas doutrinas humanas, veja, e ali estabelece a tua morada espiritual. E então você, veja, amado Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos e bendizemos, Pai. Glórias ao teu santo nome, obrigado, Senhor. Dai-nos um decorrer de semana debaixo das tuas potentes e santas mãos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Abra-nos, Senhor meu Deus, nosso entendimento para compreender as Escrituras, pois te pedimos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe um ao outro e até terça-feira, se Deus quiser. Deus abençoe.